Bom dia, meus lindos do 7º ano. Professor Douglas com mais uma aulinha de história para vocês. Vamos lá, pessoal. Hashtag fé e força. São duas palavrinhas que não tem erro. São duas palavrinhas que, combinadas, a vitória é garantida. Se vocês tiverem fé e forem fortes, a vitória já é certa. Eu tenho certeza que não tem momento de dificuldade que vença essas duas palavrinhas. Tá, pessoal, vamos lá, dando uma continuidade na nossa aula passada, cristão e islâmico, esse encontro cultural. Agora, parte 2. Mas antes de entrar nos textos e no conteúdo, faremos a correção da página 165, que foi a nossa tarefinha da aula passada. Vamos lá, abram suas apostilas e vamos começar. Página 165. Vai, pessoal. 165. Atividade 1. Leia os fragmentos abaixo e respondam as questões. Prestem atenção que eu vou ler os dois fragmentos bem rapidinho para vocês entenderem as questões. Segundo os historiadores, Urbano II, que foi o Papa que convocou as cruzadas, no discurso em que propôs as cruzadas, deve ter usado uma linguagem vibrante e provavelmente falou dos horrores que os peregrinos cristãos da Terra Santa estavam vivendo. No alto da sua autoridade divina de substituto de São Pedro na igreja, o Papa prometeu que quem lutasse contra os infiéis ganharia perdão de todos os pecados e lugar garantido no paraíso, um prêmio tentador no imaginário do homem cristão medieval, sempre atormentado pela ameaça de queimar no fogo do inferno. Era muito comum eles utilizarem essa história ou essa coisa para amedrontar os cristãos da época. Essa coisa do inferno era muito utilizada. Se você fizer pecado, se você fizer isso, se você não continuar assim, você vai para o inferno. E o medo deles era bem maior do que o atual, né? Até porque eles não tinham tanta instrução. A maioria deles eram leigos. Presta atenção. A outra, não estou falando que não existe, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas esse medo era maior na Idade Média. Conta-se que eles, é o segundo fragmento, cruzados, mataram 100.000 almas e capturaram outras tantas. Mataram velhos e capturaram mulheres. Tomaram 70 lustres da mesquita, da rocha e dessa mesquita. 20 eram de ouro, cada um valendo 1.000 dinares. 50 eram de prata, cada um valendo 3.600 dinares sírios. Também roubaram um forno de prata que pesava 40 libras sírias, assim como uma soma colossal de prata. E aí vem as duas perguntinhas, prestem atenção. A. De acordo com o primeiro texto, que motivação religiosa é possível identificar nos cruzados? Qual era a motivação que o Papa Urbano, então, ele tenta repassar para os cruzados? Que eles ganhariam a salvação eterna. Essa era a motivação, de que se eles lutassem em nome da igreja, se eles lutassem em nome de Deus, eles ganhariam a salvação e o perdão eterno. E, por consequência, não iriam para o inferno. Essa é a resposta da A. Já registrem aí. B. Vários historiadores destacam o interesse material que havia por trás das cruzadas. Aponte 2 exemplos desse interesse. Um que aparece no segundo texto e o outro que você estudou no módulo anterior. Qual o interesse que apareceu no segundo texto ali? De buscar o quê? De buscar riquezas, de buscar ouro, de buscar prata, né? Esse foi um dos motivos que já está ali citado. E retomar a Terra Santa também. Outro motivo, nós podemos falar o interesse dos nobres, que vocês estudaram no módulo. Lembra que o feudalismo estava em crise? Lembra que um só herdava o feudo? Então, muitos nobres foram em busca de uma oportunidade, em busca de novas terras, em busca de ampliar o comércio. Então, tinha uma série de motivos aí que nós estudamos no módulo que poderíamos colocar nessa B. Certo, pessoal? Prossigamos.
um fato histórico e várias versões sobre eles. Isso nós já vimos um pouco nos textos anteriores. Existem várias versões, tanto que sempre você vai encontrar dois termos nesses textos que nós já falamos. Você vai encontrar o termo cruzados, que a igreja utilizava, e você vai encontrar o termo invasores francos, que os islâmicos utilizavam. Então isso a gente vai ver durante os textos. Eu não vou ler todos os textos, mas na página 165 tem um texto ali, um fato histórico, várias versões sobre ele. Ali vai falar de dois personagens. Vai falar de um personagem cristão, que ele tem até estátua, tá? Em alguns países. Vai falar do rei Luís da França, Luís IX, que ele foi ele foi beatificado, esse rei, pelo Papa. Ele se tornou um santo, tá? Pelos feitos na cruzada. Hoje é conhecido como São Luís da França. Então essa é a versão dos cristãos, falando desses heróis aí das cruzadas. Já para os islâmicos, e nós já vimos no início desse módulo, um dos principais ali heróis da invasão dos francos, que daí já não é das cruzadas para ele, é o sultão Saladino, que para eles era um sultão generoso, era um sultão que quando ele fez o acordo com os cristãos, eles contam que ele foi bem generoso, que ele deixou o livre acesso para os cristãos, mas os cristãos quebraram isso. Então, Saladino até hoje ele é venerado pelos islâmicos. Tá? Então existem essas duas versões, pelo menos essas duas versões, existem várias versões. E aqui a gente não está falando só das cruzadas para um fato e várias versões. A gente poderia falar da Segunda Guerra Mundial, que existem várias versões. A gente poderia falar da Guerra do Paraguai, que existe a versão do Brasil, existe a versão do Paraguai e existe até a versão dos ingleses, que também participaram de forma indireta. Então, gente, às vezes um fato, existem várias versões para aquela história. E a gente tem que ver, tentar, pegar todas as versões e fazer aí um filtro para isso. E depois o último texto ali, que é convivência e fanatismo, e que até hoje existe muito essa questão, principalmente no campo religioso. Quando há convivência entre as religiões, isso é positivo. Aí existe uma troca cultural, aí existe uma troca de conhecimento e isso é saudável. A convivência, muitas das vezes, ela é saudável, não importa que são duas religiões diferenciadas. Agora, o fanatismo se torna uma coisa radical, uma coisa agressiva, muitas das vezes, uma coisa violenta, como é o caso até os dias de hoje. Não foram só islâmicos que foram perseguidos nessa época, judeus foram perseguidos, cristãos foram perseguidos, e tudo em nome do fanatismo. E até hoje, tá, gente? Até hoje a gente vê muitos conflitos, principalmente entre cristãos islâmicos, por exemplo, conflitos violentos que chegam a levar até torturas e mortes, massacres, como por exemplo nós vimos um massacre na mesquita, aquele massacre que foi filmado ao vivo. O cara fez uma live com esse massacre, que ele entra na mesquita e começa a matar todo mundo ali. Nós vemos pessoas entrando em universidades e matando os jovens só por uma opinião religiosa. Então, essa questão da convivência e do fanatismo é algo perigosíssimo. Enquanto está na convivência, legal. Partiu para o fanatismo, aí já entra num campo negativo da religião, né, gente? Eu não vou ler o texto inteiro também, até porque senão vai a aula toda. Mas eu quero passar uma tarefinha para vocês. E a tarefinha está na página 168, tá? Anotem aí. Página 168. Vou anotar aqui. Página 168. Atividade 2. Atividade 2. Tá? 1 e 2, tá, gente? Atividade 2, 1 e 2.
A e B. Certo, pessoal? Anotem a tarefinha e segunda-feira, ou melhor, quinta-feira, na nossa aula ao vivo, eu já corrijo essa tarefinha da página 168 e já faço o teste com vocês ali. Certo, pessoal? Aquele beijo no coração de cada um dos meus queridos. Vamos continuar com aquela hashtag fé e força. E no fim, a gente ainda vai contar muitas histórias em relação a tudo isso. Tá bom? Aquele beijo no coração e fui!